Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam estudando, que eu espero que esteja acontecendo. Nós vamos ver agora mais matéria nova, para esse terceiro bimestre. Então nós vamos falar de sequências. Sequências na matemática. Sequências na matemática na descrição é assim, um conjunto de objetos de qualquer natureza, escrito de uma ordem definida. Então, objetos de qualquer natureza que a gente vai usar são os números, né? Então, se a gente faz uma sequência, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, uma sequência infinita, o que a gente tem que absorver nessa aula de sequência é que eu tenho que saber que aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo, aqui é o terceiro termo e assim sucessivamente, certo? Sucessivamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5 está simples, né? Que é 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1 e assim por diante. Nessa história de sequência, aí a gente vai mudar um pouco. Vai, por exemplo, fazer 2, 4, 6, 8, 10, sucessivamente. Aqui a gente vê que são os números pares, né? Por exemplo, porque eu botei 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2. Até aí tudo bem, né? Agora, a gente vai usar essas sequências quando a gente for ver progressão aritmética, já a gente vai ver expressão algébrica. Então, a gente tem que entender o que é um termo, certo? É o termo de uma sequência. E já a gente vai ver o que é o termo geral. Termo geral. Deu para ver aqui? Deu, né? Então, o termo geral. O termo geral, o que diz que é? É uma expressão algébrica, né? Uma expressão numérica, que ajuda a gente a determinar qual é o termo e qual a sequência usada, né? Eu vou usar um exemplo aqui, por exemplo, os múltiplos de 3, né? Múltiplos de 3. Vai ser o quê? 3, 6, 9, 12, 15, né? 18, 24, parará, e infinito, né? Então, quais são os termos? Olha aqui, Esse aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto, quinto, sexto, sétimo termo, certo? Então, como a gente tem esse aqui, uma sequência, eu tenho o primeiro termo, segundo termo, e a gente tem também o termo geral. O que é o termo geral? É o que vai me definir por que eu estou usando isso aqui, Então, nessa sequência, por exemplo, o meu termo geral, vou colocar aqui, termo geral vai ser que 3 multiplica uma letra qualquer, nesse caso a gente vai usar o N. Então, meu termo geral é 3N. Por quê? Se eu pegar 3 vezes 1 é quanto? 3. 3 vezes 2 vai ser 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim, né? 3 vezes 5, 15. E assim, tá vendo que esse 3, ele repete em tudo, certo? E aqui eu vou mudando só a unidade. Ok? Termo geral. A cada vez que a gente muda o termo geral, logicamente vai mudar minha sentença, né? A minha sequência. Por exemplo, se eu usar um termo geral assim, 2n menos 1. Esse aqui, vai ser, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. Esse resultado, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e assim vai, né? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só.
O meu N, ele vai variar. Né? Aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Só que todos eles eu vou pegar menos 1. Então, como vai ficar? Olha só, 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. 2 vezes 5, 10. Menos 1, 9. Olha só o que eu formei. 1, 3, 5, 7 e 9. Os números ímpares, certo? Números ímpares. Então, isso aqui eu criei uma sequência e aqui é o meu termo geral, ó, 2n menos 1, que é o quê? 2 vezes um número e menos 1. Eu poderia pegar 2 vezes 100, 200, menos 1, 199, certo? Isso é a base da sequência, ok? Nessa parte de sequência, então, o que a gente tem que atentar? Olha só, outro exemplo. 7, 14, 21, 28, pá, pá, pá. Você já percebe que a sequência aqui, ó, é 7, né? Então, o termo geral, qual é o termo geral dessa sequência? Vai ser o 7n, né? Que o n vai multiplicar 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Né? 7 vezes 3, 21. Então, de básico, em sequência, a gente tem que saber isso, tá? Primeiro termo, segundo termo, ok? Então, para isso, nós vamos só, lá na página 134, tem um exercíciozinho que você vai deduzir o que você tem que fixar dessa ideia de sequência, ok? Então, lá na página 134, sobre os exercícios de sequência. O que ele pergunta lá no exercício 1, página 134? Ele só pergunta assim, ó, identifica os termos destacados em cada sequência. Então, no primeiro aqui, ó, ele pede o terceiro e o sexto termos nessa sequência. Então, olha aqui, ó, terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, o terceiro termo e o sexto termo, ok? Fiz um pouquinho diferente, né? Mas tudo bem. A letra B pede para identificar o primeiro termo nessa sequência. Meu primeiro termo aqui, ó, é o 0, ok? Primeiro termo. O outro, identifique, né, o décimo termo nessa sequência aqui, ó. Então, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Opa, não tem. Mas olha só, vejam que ele repete a sequência, ó, né? Menos 1, um negativo e um positivo. Então, aqui, ó, se é o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, meu décimo termo vai ser o quê, ó? Um positivo. Tá certo? Vamos ver aqui o outro. Lá do exercício 4. Vamos fazer aqui. Olha só. Exercício 4 pede. Exercício 4, página 134. Descubra a lei de formação. A lei de formação é a mesma coisa que o termo geral, né? Assim, é quase você descobrir o termo geral para descobrir qual é a lei de formação para determinar, né? Olha só, então ele tem aqui, ó, 1, 4, 8, 13, espaço. Então, qual é a lei de formação? Aqui, ó, 1 mais 3, 4. Aqui é 3, né? 1 mais 3, 4. Aqui, ó, vamos entender assim. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 5, 13. Então, aqui vai ser, ó, mais 6, né? 13 mais 6, 19.
Essa é a lei de formação, ou seja, o termo geral aqui vai ser o número mais 1, né? Porque eu tenho, ó, 1 mais, sim, sempre mais 1, tá vendo? 1 mais 3, depois 1 mais 4, depois 1 mais 5, o N vai ser esse aqui, né? Ó, tá? Então, esse número, considerando, começou com 3, aí aqui vai o mais 1, depois aqui mais 1, mais 1 e mais 1. O próximo aqui seria, ó, 19 mais 7. 19 mais 7 igual a 26. Certo? Aí tem um outro da sequência lá. Letra B. Tem assim, ó. 2, 4, 6. Aí tem um espaço. 10. Tem espaço. 14. Essa é fácil, né? Então, só os números pares. Então, 2, 4, 6. Aqui seria o 8. 10. Aqui o 12 e o 14. Tá certo? A parte de sequência básica é só essa, tá, gente? A gente vai aprofundar mais um pouco, tá bom? Até a próxima.